Então, para todos aqueles trabalhadores que nos acompanham, sabem que nós fizemos semana passada uma assembleia para debater sobre se a entidade sindical iria aderir ou não aderir ao ato do dia 14, da forma como foi colocada. Então, antecipadamente, eu procurei, sabendo do ato, porque nós fazemos parte do Fórum Estadual da Enfermagem, que discute toda a questão específica do piso salarial a nível nacional, junto com o Fórum Nacional da Enfermagem, e foi deliberado no grupo do Fórum Estadual, pelas entidades participantes, e lá está a Corém, tá entidades do Paraná como um todo, e também de Curitiba, foi deliberado que o ato, então, pelo Fórum Nacional, seria realizado dia 14 também, em todos aqueles municípios que aderissem no estado do Paraná. Então nós também não somos diferentes, um município diferente, e nós resolvemos também colocar para os trabalhadores, justamente pela questão específica de Ponta Grossa, pela aplicação do piso no plano de cargos, se nós iríamos aderir ao ato do dia 14 de fevereiro. É importante ressaltar também que o Fórum Estadual, ele não obriga as entidades que fazem parte desse fórum a realizarem o que é colocado como sugestão de data, de horário, de dia. Tá? Então é sugerido uma data, é sugerido o horário, e as entidades participantes elas são autônomas para deliberar se vão aderir àqueles horários ou não. Já sabendo da data que ia ser realizada em Ponta Grossa, eu procurei então a secretária de Saúde, Juliana Doroche, e coloquei para ela a intenção, enquanto entidade sindical, em colocar os trabalhadores participantes desse ato no dia 14. O que eu recebi de resposta da Fundação, e solicitei também que não houvesse o desconto desses trabalhadores já antecipadamente para poder trazer uma resposta para os trabalhadores, que sempre vem. Sempre vem essa pergunta quando a gente vai participar de um ato, se vai ter abono, se não vai, se vai ter falta, se vai ter descontos, enfim. Então, antecipadamente, eu fui até a secretaria para poder verificar se haveria essa possibilidade. O que foi me colocado em contraproposta foi de que não haveria desconto desde que os serviços não parassem por sua totalidade no período das 15 às 17 horas. Então, a Fundação Municipal de Saúde colocou que não haverá desconto das 15 às 17 horas para 2 trabalhadores por local de trabalho que aderirem, que quiserem participar do ato no dia 14. Então nós colocamos isso em assembleia, e por isso a necessidade, por isso que nós realizamos uma assembleia, e o próprio nome mesmo diz, e o objetivo da assembleia é votar, é de fato mesmo colocar a sua opinião, é de fato mesmo ali tirar as dúvidas para que possa ser votada aquela proposta que melhor agrade a maior quantidade de trabalhadores. Foi isso que eu fiz. Então a gente fez isso, eu coloquei essas propostas, e os trabalhadores que estiveram aqui presentes votaram por aderir da forma como a Fundação colocou para nós, por não ter a questão do desconto e do abono. Mas a gente está recebendo, sabe, doutor Anderson, eu estou até pedindo para o doutor Anderson participar desse bloco também, a gente está recebendo muitas críticas em relação a algumas pessoas que não participaram da Assembleia, e que fique bem claro isso, não vieram na Assembleia, que foi convidado, que foi colocado em edital ali, que ia ter essa Assembleia. Algumas críticas dessas pessoas colocando que nós deveríamos, primeiro de tudo, participar do ato das 11 até o horário que foi colocado aí por uma organização que nós nem sabemos de onde vem, porque não é nenhuma organização que é oficial do Fórum Estadual, mas nós iremos participar do horário que foi estipulado, que foi colocado enquanto proposta, e essas pessoas estão colocando que, na verdade, não deveria ter sido colocado nenhum horário, que nós deveríamos participar do dia todo, que não deveria ter o abono, e daí, que deveria ter o abono para todo o período, não só para o período das 15 às 17, e daí, na verdade, é importante a gente ressaltar, e por isso que eu queria que você colocasse ali a questão jurídica de que não é, na verdade, algo, primeiro que impositivo, e algo que a prefeitura, que o executivo, ele tem obrigatoriedade de liberar sem que haja qualquer tipo de desconto para esses trabalhadores. Então, veja, são 2 pontos. O primeiro deles é em relação a aderir ou não ao manifesto. Foi aderido, vocês aderiram, foi feita uma assembleia. Nessa assembleia, lembrando a todos os servidores que a assembleia ela é sempre soberana. Então, o que a maioria decidir, a maioria vai ter que cumprir. O sindicato solicitou essa possibilidade de aderir de fato à manifestação. Como você nos colocou aqui, a Fundação deu essa liberação das 2 horas, né, das 15 às 17, como uma concessão realmente. E isso é
claramente poder diretivo do empregador. Então não existe nenhum tipo de lei trabalhista que garanta isso. Eu vou ficar eu quero que o abono seja do dia todo, quero que o manifesto seja das 11 às 18, quero que o manifesto seja de tal horário. Não existe, isso é da vontade da gestão. Assim como eu acredito que na instituição privada é difícil algum local que ele deixou liberar. Fala, olha, vai lá e pode participar do manifesto no horário que você achar melhor, ou no horário que você está me pleiteando. No privado, muito provavelmente, sequer deve ter sido cogitado. Mas se foi cogitado, acredito que é tudo através de negociação. Então, não existe nada na lei que diga, eu vou fazer o manifesto. Principalmente quando se trata da saúde. Se tratando da saúde, é algo que é ainda mais preocupante, no sentido da liberação em si. Se acontece qualquer coisa num determinado momento onde está todo mundo parado, um exemplo, né? Não estou dizendo que iria acontecer isso, mas é uma situação que tudo precisa ser levado em consideração. Então é o poder diretivo de fato do empregador e ele optou nessas 2 horas, né? Foi feita a assembleia no sentido de que vamos aderir às duas ou não? Então a maioria decidiu nas duas e infelizmente não teria como chegar lá e dizer não, nós queremos o dia todo. E sem contar que está sendo mais ou menos na linha do restante dos municípios, né, Eduardo? Então é nessa situação que de fato não existe nenhum tipo de liberação, não existe isso de chegar, eu quero fazer e ponto. Não. Inclusive vamos dizer que fosse não só o manifesto, mas vamos fazer como se fosse uma greve. Queremos uma greve do dia. Tem que comunicar antes por ser da área da saúde, tem que ter 24 horas antes, tem que ser uma assembleia específica para isso. Então, não é algo assim do dia para a noite que se faz, e muito, principalmente por ser da saúde. Então, infelizmente, não existe nada. Por isso que é tudo no diálogo, na conversa, na tentativa. E o município, a fundação, liberou nessas 2 horas. 2 servidores por locais de trabalho, né? Sim, e isso que a gente vai deixar bem claro, e eu quero deixar muito bem claro para todos os trabalhadores da enfermagem, de que eu, de fato, estou ao lado da enfermagem, eu luto pela enfermagem também, mas eu tenho que, enquanto representante de uma entidade sindical, que não é só da enfermagem, é de todos os trabalhadores, eu tenho que ser prudente. E eu escolhi por ser prudente nesse ato também. Imagine quantos atos não virão até que seja de fato mesmo consolidado esse piso salarial que nós tanto colocamos, tanto lutamos aí por décadas, por mais de 2 décadas, né? Então nós não temos um prazo final para acabar. Nós estamos com uma situação extremamente difícil em Curitiba. E não é porque eu estou sendo pessimista, eu estou sendo realista. Então nós temos que ser pé no chão, temos que ser realistas, e por isso que nesse ato foi feita uma assembleia. Então quem esteve aqui, esteve com maior boa vontade, cansado, tiveram colegas que não concordaram com a proposta. Está mais do que gravado, não havendo necessidade, porque mais uma vez eu reforço a credibilidade que essa entidade conquistou ao longo de 30 anos. Nós gravamos a assembleia e passamos ela em tempo real no Instagram e numa live que foi feita ao vivo lá, né, a live. Mas de certa forma é bom deixar claro que quem esteve aqui votou, quem esteve aqui viu o que foi discutido e viu também a quantidade de pessoas que aprovou que o manifesto fosse feito daquela forma. Por isso nós vamos seguir assim. E esses que não gostaram, é importante na próxima assembleia que tiver participar. Participa na próxima e expõe tua opinião. Não concordo por isso, aquilo, aquele outro. E se convencer a maioria, obviamente que, né, é o que vai ser feito. Exatamente. Então, você que não concordou, é importante participar, porque às vezes a pessoa só reclama do resultado, mas sequer se manifesta, sequer levanta e realmente vai atrás para ver exatamente, mas o porquê que vai ser isso, por que vai ser aquilo. Tem que participar de fato para depois querer realmente poder cobrar, né? E uma questão de respeito, né, doutor Anderson? Porque as pessoas que estiveram aqui, que votaram, que foi a sua maioria, escolheu por acatar a proposta que foi colocada, merecem o mínimo de respeito, porque não é por mim, é pelos trabalhadores que estiveram aqui e que estiveram com maior boa vontade também de representar aqueles que não vieram. Então não adianta depois ficar no WhatsApp, ficar reclamando, em telefone, reclamando. E outra situação, como até o Jackson muito bem lembrou aqui, eventualmente, se a fundação não quisesse fazer, qual seria o passo? Os servidores poderiam, de fato, parar por 2 horas e teria o desconto das 2 horas. Sim. E talvez teria até uma penalidade, uma advertência por descumprir. Então, querendo ou não, de fato, a fundação cedeu nesse sentido para que vocês pudessem participar realmente dessas 2 horas, né? Exatamente. Então, por isso que
terminando esse assunto agora, para nós está mais do que esclarecido, para nós está mais do que justificado o porquê do horário e porquê da data, em respeito a todos que estiveram aqui na Assembleia que foi realizada. O manifesto amanhã será dia 14/2, a partir das 15 horas até as 17 horas, o servidor que estiver presente lá e que for o seu representante por local de trabalho, indicado, enviado para participar, não terá o seu desconto de E vai horas. ter uma Vai ter ficha, uma lista né? de presença Vai ter uma lista lá de pra presença, poder assinar. importante também, né, gente? Isso. Porque senão não adianta, né, vou lá participar e fico só 10 minutos e vou embora. Eu vou embora. Então vai ter uma listinha de presença pela fundação para justificar de fato que você estava na paralisação. Exatamente. E Nesse eu coloco também, né, doutor Anderson, que nós não proibimos ninguém de participar do ato. Aquele trabalhador que entende, que quer participar das 11 horas, conforme foi colocado pelaquela organização, que nós não temos qualquer tipo de ligação, e que quer ficar até as 19 ou até as 11 horas do dia seguinte, sim. 24 Aí horas, é à vontade de fica cada um. à vontade de participar. Às vezes a pessoa né? está no horário do almoço, quer ir lá no horário do Isso. almoço, pode ir também, Pode ir obviamente. também, né? nós não tem estamos problema. cerceando ninguém de participar, mas Na folga, né? Às vezes na está de folga. folga, Vai a lá gente também até amanhã. convoca, né? A gente até Sim, pede é para aquele importante, trabalhador. é importante que esteja. Isso, aquele trabalhador que está de folga, que está no dia de descanso ali, enfim, que está passando por ali, não está Às vezes trabalhando, tá de trabalha à noite, férias, né? Ou trabalha à noite. trabalha à noite, que vá participar. Isso é importante mesmo, né? Para que a gente possa fazer uma movimentação e mostrar a força que a enfermagem tem. Mas eu não posso garantir para esses trabalhadores que não tiverem no acordo que nós colocamos e que foi votado em Assembleia, qualquer tipo de não penalidade ou então de desconto de horas, se tiver fora daquilo que a gente colocou e que foi aprovado.